Você está pronto para ser chacoalhado? Você está pronto para, numa noite fria, você sair daqui esquentado, quente, afogueado? Aleluia! Uma frasezinha que Deus colocou no meu coração hoje foi um tempo de restauração. E durante a palavra você vai entender. Durante a palavra você vai... Olha, eu creio que muitas pessoas hoje que estavam sem entender algumas coisas vão dizer assim: meu Deus, agora eu entendo que caminho eu tenho para andar. Algumas pessoas estavam meio perdidas assim: Senhor, agora eu sei como eu tenho que prosseguir. Está pronto para isso? Vamos lá para Esdras. E eu aconselho você a quando eu sair do livro de Esdras, você deixar lá marcado que nós vamos voltar. Se você está com a Bíblia de papel, é um livro que a gente não utiliza tanto, mas está ali um pouco antes de Jó, Neemias. E hoje Deus falou muito ao meu coração através desse livro. Até teve uma hora que, enquanto eu fazia a ministração, enquanto eu fazia o esboço, eu perguntei para Deus: Deus, será que é para eu falar isso mesmo? Porque eu sei assim, essa mensagem está sendo todinha para mim. Eu não quero que algo seja para mim e eu simplesmente repasse. Eu quero que o Senhor fale para a igreja. Mas eu faço parte dessa igreja também. O contexto desse livro de Esdras: o povo de Deus, ele tinha saído lá do cativeiro da Babilônia. Eles tinham saído do Egito com Moisés. Eles eram escravos, foram libertos e foram para a terra prometida, a terra que mana leite e mel, Canaã. Só que chegando lá, depois de um tempo, eles desobedeceram e saíram da proteção de Deus. Eles eram um povo escolhido, eles já tinham conquistado as promessas, só que relaxaram. E aí começaram a viver de qualquer forma. E chega um momento que a proteção de Deus já não estava mais sobre eles. Na verdade, eles saíram dessa proteção. E aí eles foram levados cativos pela Babilônia. A Babilônia veio, Nabucodonosor veio, destruiu o templo deles, fez a maior bagunça, levou a maioria lá para a Babilônia, levou os sábios. E eles ficaram lá escravizados na Babilônia por 70 anos. Só que tinha uma promessa, que com 70 anos eles seriam libertos. Uma promessa que demorou 70 anos para acontecer. Aleluia! Mas aconteceu. E a gente vai ver que existem alguns processos que aconteceram com Esdras, com o povo, que é muito parecido com aquilo que a gente passa, gente. Meu Deus do céu! E a gente vai se encontrando e vai entendendo algumas coisas. Vamos para Esdras, capítulo 1, versículo 5. Esdras 1, 5. Esdras 1, 5. Diz assim: Então o Senhor despertou o coração dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes de tribo de Judá e Benjamim, para que fossem a Jerusalém e reconstruíssem o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos ajudaram, dando-lhe utensílios de prata e ouro, suprimentos e animais. Também lhe deram muitos presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias. O povo estava escravizado. Os líderes, sacerdotes, profetas, Deus colocou algo no coração deles para eles voltarem para Jerusalém e reconstruírem o templo. Sabe o que eu acho fantástico nisso? Deus colocou algo no coração dos líderes, mas os vizinhos foram que ajudaram a fazer isso acontecer. Não foi os líderes sozinhos que fizeram. Deus colocou no coração, mas quem estava em volta precisou ajudar. E aí falam deram utensílios de ouro, utensílios de prata. Isso eram coisas que eram usadas no templo, foram ofertadas. E ainda fala de ofertas voluntárias. Cita algumas ofertas e ainda fala de mais ofertas voluntárias. Aleluia!
Eu creio demais hoje de tarde, enquanto eu orava, enquanto eu li esse livro, que muitas pessoas vão ser despertadas aqui. E algumas podem estar pensando, mas eu já faço, pastor. Mas pode ser que você seja despertado para fazer com alegria. Não fazer de qualquer jeito. A fazer com um coração, assim, eu vou fazer. Eu estou nesse lugar. E eles estavam indo restaurar o templo. O templo naquela época era o lugar da presença de Deus. Hoje nós sabemos que a presença de Deus habita em nós. Mas sabia que a presença de Deus só está completa, manifesta em abundância quando estamos reunidos no templo? Cada um de nós tem uma parte da unção. Mas quando nos unimos, é o que o irmão Reagan chama de unção coletiva. A unção está ampliada. Não é porque a gente sabe que hoje nós somos a habitação de Deus que nós devemos fugiu a palavra agora. Negligenciar, desprezar, negligenciar o prédio físico, gente. O estar junto, gente. Isso é caminho de morte. Até porque Hebreus diz, não deixeis de congregar. Aleluia! Mas vamos continuar. Esdras 3:1. Esdras 3:1. Aqui eles já tinham ido para a cidade. E aí diz assim, e eles foram para a cidade no primeiro mês, tá? No primeiro mês eles foram para a cidade. No 7º mês, quando os israelitas já haviam se estabelecido em sua cidade, todo o povo se reuniu em Jerusalém com um só propósito. Eles foram lá fazer algo, mas antes de começar a fazer algo, algumas coisas precisavam ser ajustadas. Eles não foram lá e já começaram a fazer, eles foram lá e precisaram ajustar algumas coisas primeiro. E aí depois, o que foi que eles fizeram? Se reuniram e juntos, em unidade, começaram a fazer algo. Aí o versículo 2 diz assim, então Jesuá, filho de Jeozadaque, juntou-se aos seus colegas, os sacerdotes, e a Zorobabel, filho de Salatiel, Sealtiel, e seus companheiros, para reconstruir o altar do Deus de Israel. Queriam apresentar holocaustos ali, conforme a instrução da lei de Moisés, homem de Deus. Embora o povo tivesse medo dos habitantes daquela região, reconstruíram o altar no mesmo lugar original. Assim, começaram a oferecer holocaustos no altar do Senhor todas as manhãs e todas as tardes. O altar era um lugar de sacrifício. Antes mesmo de restaurar o templo, foi restaurado o lugar de sacrifício. Aleluia! O lugar de sacrifício foi restaurado. E não precisa abrir, eu vou só ler para você. Mateus 10:38, Jesus diz assim: quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Jesus está falando do sacrifício que cada pessoa que decide seguir Ele precisa fazer. Um evangelho onde não tem um sacrifício para fazer o que Deus quer, o que Deus chama, não é evangelho, gente. Não é adoração. Porque muitas vezes, como hoje num frio desse, quem não preferia assim, estar debaixo de umas cobertas com um chocolate quente, com um chimarrão, com Jesus, olha que imagem linda, aquele fogão a lenha, os peão lá em cima. Meu Deus do céu, oh maravilha. O pezinho bem juntinho assim no fogo, um saco quente. Mas existe um sacrifício para vir para cá. Agora o nosso sacrifício não pode ser apenas um domingo à noite. É da nossa vida. Aleluia. Também não precisa abrir, mas porque a gente vai ler ainda muitos textos, só para ganharmos tempos. Romanos 12:1, na versão NAA, não precisa projetar, mas diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Eu acho maravilhoso que a Bíblia fala de um culto racional. É um culto com entendimento. E não é um culto apenas na igreja, é na nossa vida, a gente com entendimento, a gente cultuar a Deus no nosso dia a dia. Como? Com um sacrifício vivo. Tendo vontade de fazer coisa que sabe que não é para fazer e não faz. Um sacrifício. Tendo vontade de chorar porque a pressão está muito forte e cantar só vai melhorar. A Bíblia diz: a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso não fala de melhorar? O fim das coisas é melhor do que o começo. Não fala de melhorar? Mas a fé, ela precisa ser expressa. Como começa a salvação? Romanos diz o quê? Eu creio no meu coração que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e com a minha boca eu confesso para a salvação. Então a fé, ela tem essa ação. Marcos 11:23 diz: aquele que crer no seu coração e disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, assim será. A Bíblia está recheada de versículos que mostram que é crendo com o coração e confessando com a boca. Então os sacrifícios, a Bíblia também fala sobre sacrifícios de louvor, que são lábios que confessam o seu nome. Primeiro de tudo, a gente precisa restaurar o lugar do sacrifício, o altar. Subjugar a carne velha. Fazer o que Deus diz que é pra gente fazer. Se alegrar quando Deus diz que é pra gente se alegrar. Dançar quando Deus diz que é pra gente dançar. Davi dançou em plenas forças diante da presença de Deus. E aquela que era a mulher dele, que se escandalizou com isso, ficou estéril, não produziu mais nada. O problema não é quem dança, o problema é quem se escandaliza. Não concorda? Pelo menos não se escandaliza, fica quietinho, deixa pra lá, não julga o irmão. Mas coisa boa é você estar debaixo de pressão, e você entrar no quarto, em qualquer lugar, começar a orar e deixar, obrigado Senhor, expressar. O exemplo que eu sempre costumo dar: quem gosta de futebol, fez um gol o time, duvido ficar sentadinho lá parado. Se expressa de algum jeito, porque algo, entre aspas, bom aconteceu. Mas é só um entretenimento. E quando a palavra de Deus é falada? Aleluia. Eu sei que na nossa cultura hoje falar de sacrifício não é algo tão... não, meu corpo, minhas regras. Faça o que te faz feliz. Pensa numa frase do diabo. Quando 1 Coríntios 6:12 diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Se 1 Coríntios 6 está dizendo isso, como é que eu vou dizer que faz o que me faz bem? Não, gente. Porque tem coisa que faz bem momentâneo, que não faz bem no decorrer dos anos, e muito menos na eternidade. A consciência de eternidade, que podemos morrer nesse corpo, mas somos seres eternos, que vamos voltar para essa terra num corpo glorificado, coisas para fazer, mas o que fazemos aqui hoje decide como a gente vai fazer isso no futuro. A Bíblia é bem clara quanto a isso. E é cada um, tá? Não tem essa história não. A Rosa vai dizer: não fiz porque a Jéssica, minha filha, me atrapalhou. Ei, a Bíblia diz que cada um vai prestar conta de si. Se a Jéssica atrapalhar, ela vai prestar conta porque atrapalhou a mãe. Mas Deus vai dizer assim: Jéssica, você não tinha, Rose, você não tinha opção. Não tem esse, não tem opção. Tem opção sim. Aí a gente vê, por exemplo, no trabalho, quantos se sacrificam, família, muitas vezes tempo, para poder crescer no trabalho e se desenvolver. Isso não é lícito? É lícito, gente. Mas entende que a gente já sabe o que é sacrifício para ter algo maior? E por que para Deus, no mundo espiritual, a gente acha que não precisa fazer para ter algo melhor? Quando Deus disse que quem não tomar sua cruz não vai seguir. Aleluia! Aleluia! E vamos falar sobre um
sacrifíciozinho. Aleluia. 1 Coríntios 9, abre lá. 1 Coríntios 9, 24. Aleluia. 1 Coríntios 9, 24. Primeira Coríntios, capítulo 9, versículo 24, vai dizer assim: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo e não luto como quem dá golpes no ar. Primeiro, se disciplinar. Vai dizer que se disciplinar não é ser um sacrifício. Vai dizer que é bom se disciplinar. O corpo não gosta. Tem um fruto bom mais pra frente, mas o corpo não gosta. Aí, tô eu desde novembro sem tomar um refrigerante. Aí acho que quando vem, pra mim não é nem tão coca, mas quando eu vejo uma Guaraná Antártica bem geladinha, não dá vontade de tomar. A boca chega saliva. Saliva, ó. Jeová, só em pensar. Mas existe uma disciplina. E isso eu tô falando da disciplina que eu decidi tomar natural. A gente sabe o que é se sacrificar, gente. Só que a gente está tirando isso do evangelho. Isso não pode acontecer. O primeiro lugar que foi restaurado foi o altar da adoração, do sacrifício. Porque sacrifício fala de adoração. Quando eu e você queremos fazer algo e não fazemos, e aquilo dói, mas a gente sabe que é para agradar a Deus, isso está subindo como aroma suave para Ele. Aleluia! Aí o versículo 27 diz: eu disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que, depois de pregando a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Eu e minha esposa geralmente dizemos: criança faz o que quer, adulto faz o que deve. E aqui fala: eu treinar o meu corpo para fazer o que deve. Aleluia. Esdras 3:10, eles restauraram o lugar da adoração. Aleluia. Na verdade, o versículo 8, Esdras 3:8. Aleluia. Esdras 3:8 vai dizer assim: a construção do templo de Deus, Esdras 3:8. A construção do templo de Deus começou no segundo mês do segundo ano depois da chegada a Jerusalém. Eles saíram no primeiro mês. Passou-se já 2 anos e eles ainda estavam começando a fazer. Aleluia. Aí o versículo 10 diz assim: quando os construtores terminaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes puseram suas vestes, tomaram seus lugares para tocar as trombetas. Os levitas, descendentes de Asaf, fizeram soar os símbolos para louvar o Senhor, conforme o rei Davi havia prescrito. Com louvores e ações de graças, entoavam cânticos ao Senhor. Ele é bom e seu amor por Israel dura para sempre. Então o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo. Gente, só essa passagem aqui hoje de tarde mexeu tanto comigo. Eles tinham uma obra grande a fazer. Depois de 2 anos, passaram 2 anos. Sabe o que foi que eles fizeram? Colocaram só as bases. Só tinha dado para colocar os alicerces.
E sabe o que eles fizeram com os alicerces colocados? Começaram a louvar. Será que nós, com o passar do tempo, temos nos mantido fiel ao que Deus falou no nosso coração? Será que aquilo que Ele prometeu, mesmo que não aconteça como a gente esperava, a gente continua a louvá-lo porque Ele é bom? Eles conseguiram louvar nas pequenas vitórias. Por que nas pequenas vitórias? Porque eles sabiam de onde tinham saído. Eles sabiam quem eles eram antes, escravos. E agora eles estavam libertos. E mesmo que 2 anos passaram e só as bases foram colocadas, eles estavam alegres. Aí eu quero te trazer mais um pouco de entendimento. Você se alegra com os alicerces firmados? Sabe o que são os alicerces? A palavra pregada. A palavra é o alicerce das nossas vidas. Será que eu consigo me alegrar num culto com o alicerce? Ou eu fico tão interessado em outras coisas, em outros fazeres, em outros, mas eu deixo de me alegrar no alicerce? O alicerce é uma parte fundamental de uma casa, gente. Se o alicerce for colocado errado, aquilo vai ruir. Mas se o alicerce for colocado certo. Eu não sei se vocês viram o final, né? Todo mundo aqui viu, no ano passado, uma ponte foi derrubada, né? Nas enchentes. E aí, o poder público ia fazer, ia durar muito, ia demorar muito, ia ser muito dinheiro. E a iniciativa privada fez, com muito menos dinheiro, com muito mais rápido. E não é que o alicerce da ponte está ainda hoje, depois de uma enchente muito maior do que a passada? Com certeza foi feito um alicerce muito melhor. Esse comecinho de Esdras me ensinou, tá? Para mim, eu vou só compartilhar com você. Me ensinou a me alegrar com as pequenas vitórias, com as pequenas coisas que são feitas. A Bíblia vai dizer, Jesus diz, quem é fiel no pouco será fiel no muito. Quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Se eu não consigo me alegrar com as pequenas vitórias, eu não vou ser fiel para me alegrar com as grandes. E eles louvaram em alta voz. O Senhor é bom. Aleluia. Não sei quem disse, mas algum pregador, algum irmão, não sei o nome dele, mas diz que assim, o diabo, ele age primeiro tentando nos paralisar. Primeira coisa que ele faz é tentar paralisar. Tentar trazer dúvida à promessa. Tentar fazer com que aquilo que Deus disse você não creia. Porque é crendo que a gente vive. Se eu não creio, eu não vivo. Primeira coisa ele faz é tentar não crer. A segunda coisa, quando ele viu que não tem mais como a pessoa não crer, ele vai acelerar o processo. Fazer a pessoa querer andar mais rápido do que deveria. Por quê? Porque tem curvas que tem que ser feito a 60, a 40. E aí, tenta fazer a 120. Eu fiz, eu sou o tampa, eu lá entro na curva. Continua. Aleluia. Se alegrar com as pequenas coisas faz com que o nosso coração fique em paz, gente. E aí o versículo 11 diz assim. O versículo 11 a gente já leu. Esdras 4:4. Para você entender aqui em Esdras 4:4, logo em Esdras 4:1, eu só vou parafrasear. Algumas pessoas daquela redondeza quiseram fazer parte da construção. E Esdras disse, não, vocês agiram errado aqui, vocês agiram errado ali, e vocês estão desqualificados para a construção. Quem vai fazer somos nós. E aí no versículo 4 ele diz assim, então os habitantes da região tentaram desanimar e amedrontar o povo de Judá para que não continuassem a construção.
O diabo age assim, a gente está fazendo, a gente recebeu uma promessa, a gente vai empreender esforço. E aí o diabo tenta infiltrar. Quando não consegue, ele vai fazer o quê? Desânimo. Para que se pare. Isso é uma obra do diabo, de Satanás. Isso não quer dizer que a gente não está fazendo a coisa certa. Aleluia! Aí o versículo 6 diz assim: Anos depois, quando Xerxes começou a reinar, os inimigos de Judá escreveram uma carta de acusação contra o povo de Judá e Jerusalém. Mais tarde, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, os inimigos de Judá, liderados por Bislão, Mitredate e Tabeel, enviaram a Artaxerxes uma carta em aramaico, que foi traduzida para o rei. O comandante Reu e os secretários da corte do Sinai escreveram a carta, na qual apresentaram ao rei Artaxerxes um relatório negativo sobre Jerusalém. Primeiro, tentaram desacreditar. Tentaram fazer com que as pessoas tivessem medo e não continuassem. Não conseguiram, começaram a fazer relatório negativo contra aquelas pessoas. Isso, o diabo, ele continua o mesmo. Agora a gente é mais inteligente do que ele. A gente, tá fazendo isso, estou nesse estágio, olha, já sei o que vai acontecer depois. E sabe o que aconteceu aqui? O rei, depois, em casa, durante a semana, leia esse livro de Esdras, é maravilhoso. O rei acatou o relatório negativo e mandou a obra parar. Durante um tempo, a obra de Deus ficou paralisada. Parou. O inimigo venceu. Foi paralisado. Você está lá fazendo, desenvolvendo, conseguindo, daqui a pouco, parou. Bloqueou. Aí no versículo 24, vamos lá. Aí diz assim no versículo 24: Assim, a obra no templo de Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano do reinado de Dário na Pérsia. Alguns estudiosos dizem que a obra ficou parada há mais ou menos 15 anos. E aí no versículo 5 diz assim: Nessa época, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Idó, profetizaram aos judeus de Judá e Jerusalém. Falavam em nome de Deus que estava sobre eles. Em resposta, Zorobabel, filho de Salatiel, e Jesuá, filho de Jeozadaque, começaram outra vez a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, e os profetas de Deus estavam com eles e os auxiliavam. A obra foi parada. Sabe como a obra retomou? Não foi o rei que tinha mandado parar dizendo agora pode voltar. Foi um profeta lançando uma palavra. Um profeta lançou uma palavra. E a Bíblia diz que eles responderam. As palavras lançadas, as profecias, elas precisam de uma resposta. Por isso que muitas vezes vai estar no louvor aqui e a Rose vai dizer, pule, dance, porque ela sabe o que está sendo liberado daqui de cima. E se não há uma resposta daí para cima, para o trono, está mostrando que não recebeu. Gente, quantas pessoas eu já orei impondo as mãos e elas receberam coisas grandiosas e estão vivendo. Mas quantas pessoas eu orei, parecia que eu estava orando por essa tábua de madeira aqui, ó, sem reação, frio. Não se recebe assim, gente. Se dinheiro, quando a gente recebe, está precisando, a gente se alegra, quanto mais a palavra de Deus, que muda a nossa vida, dá um rumo novo. Os profetas falaram e a obra foi retomada.
E eu vejo a obra sendo retomada hoje. Eu vejo coisas paradas voltando a acontecer. Eu vejo renovo, eu vejo restauração. Aleluia! Não sei se você se escandaliza, mas hoje eu vou rir muito, porque eu sei o que eu recebi. Eu sei o que Deus falou no meu coração. E eu sei a obra que retomou hoje. Aleluia! E lembra que eu falei de sacrifício? Lembra que eu falei que houve uma resposta? E isso não é você tem que fazer. Não, nunca vou fazer isso aqui. Uma coisa que eu digo que você tem que fazer é viver livre do pecado. O resto, que você tem que orar, que você tem que ler a Bíblia, isso você tem que fazer mesmo. Mas isso que eu vou dizer agora é um conselho. Jejue essa semana todos os almoços. Dê uma resposta que você está entendendo que Deus está querendo lhe chamar para algo, que Deus está querendo retomar algo na sua vida, e você vai dizer assim, ó, Deus, sabe qual vai ser minha resposta? Eu vou jejuar o almoço para eu poder ficar mais sensível para ouvir a tua voz. Que absurdo, pastor, jejuar um almoço. Caio, vem cá. Fazer uma coisa que geralmente jovem não gosta muito de fazer não, mas eu vou fazer. Porque Caio tá... é só uma fase. O Caio tem um percentual de gordura bem baixinho. E realmente, se ele ficar sem comer, principalmente nessa fase de crescimento, onde o corpo dele tá, ele vai sofrer. Mas assim, fora o Caio, acho que o José Júnior, o José ali, todo mundo tem uma gordurinha, uma picanha, gente. Que vai tempo pra ser desmanchado, viu? Obrigado, Caio. O jejum não vai matar você, não. Como o Luciano... vai matar a carne. Como o Luciano Subirá diz... Sabe aqueles estudos que a gente viu na aula na escola de ciências, de coisa, de desnutrição, que se ficar sem comer acontece isso, aquilo, morre isso, aquilo? Estudos feitos em regiões na África, onde tem muito estresse, porque as pessoas não têm o que comer. Ali é fome extrema. Eu acredito que a grande maioria aqui não sabe o que é isso, se não todos. Não ter nada, passar dias não ter nada. Aí é coisa negativa para o corpo, sim. Mas jejum, e só o almocinho, faz assim, café da manhã, cozinha ali 2, 3 ovos, proteína suficiente para você passar o dia. Pega uma fruta, come ali também uma fruta, come uma boa fatia de pão, não é para comer o pão inteiro, tá? Come uma fatia boa. Aí no almoço você jejua, e jejum é o quê? Jejum é deixar de se alimentar. Sei que é dito muito de jejuns parciais. Vou jejuar o chocolate, vou jejuar isso. É bom fazer isso, que você tira aquilo que está te dominando. Mas jejum raiz, que todo mundo sabe que existe o Nutella e o raiz, né? Raiz é deixar de comer. Bebe água, toma um chazinho e passa tranquilo. Pode ser que se você nunca fez ou está há muito tempo sem fazer jejum, sua cabeça vai doer um pouquinho. Sabe o que é isso? Desintoxicação. Saúde. Amanhã eu vou tomar aquele detox. Faz um jejum. Tem detox melhor que jejum não, viu? Eles deram uma resposta para Deus. Isso não é um decreto não, tá, gente? Mas eu sei o que eu vou fazer. E me veio para... Acho que você nunca viu eu soltando um negócio desse para a igreja, de vocês fazerem isso. Mas eu sei muito claro o que Deus falou no meu coração hoje. Respondam. Jejue o almoço, só o almoço, durante a semana. E você vai ver como vai ficar claro a voz de Deus para tomar decisões. Aleluia! Lembrando que jejum sem oração é passar fome. É dieta. Jejum tem que ter oração. Não estou comendo agora no almoço. Tira ali um tempinho nesse teu almoço para orar. Aquele tempo que você está... Vai, rabaxere, candarababá. Ou se não, ora em outras línguas ainda. Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, das quais vocês não sabem. Grandes e ocultas. Vai ser revelado quando eu clamar, quando eu estiver sensível. E vai ser coisa grande. Aleluia. Aleluia.
E a Bíblia continua dizendo, lá no versículo 5, porque aí no versículo 3, no versículo 2 eles começaram a trabalhar, no versículo 3 e 4 os inimigos se levantaram de novo contra eles, mas o versículo 5 diz: mas os olhos de Deus estavam sobre os líderes judeus, e eles não foram impedidos de prosseguir com a construção, até que um relatório fosse enviado a Dário e ele comunicasse sua decisão. Os mesmos se levantaram para se opor, mas dessa vez aquele povo tinha agarrado uma palavra. E aí dessa vez eles não pararam. Da outra vez eles sabiam que tinham que fazer, mas não estavam agarrados a uma palavra. E aquilo paralisou. Aquilo que Deus diz ao meu e ao seu coração, a gente precisa agarrar, gente. Se não agarra, a gente pode vir culto após culto após culto e nada muda. Fica aí o quê? Paralisado. Mas hoje é a noite de agarrar para poder fazer. Hoje é a noite de dizer: a mão do Senhor está sobre mim. Os inimigos não podem me parar. E essa obra que Deus começou na minha vida, na minha família, nessa igreja, esse sonho, esse projeto que Deus colocou, ele não vai parar. Não tem relatório do inferno. Não tem medo para amedrontar. Eu estou agarrado a uma palavra. Estou sendo restaurado. Aleluia. Aleluia. Aí no capítulo 5, versículo 6, diz assim. Só um pouco. 5, 6 diz: eles me enviaram a carta. Aí diz: essa é uma cópia da carta do governador Tatenai, Seter-Bozenai e outros oficiais da província a oeste do rio Eufrates enviaram a rei Dário. Ó rei, saudações. E informamos ao rei que até o local da construção do templo grande de Deus na província de Judá, o templo está sendo reconstruído com pedras especialmente preparadas e as vigas já estão sendo colocadas na parede. A obra avança com muita energia e êxito. Você está pronto para a partir de hoje começar a fazer as coisas com muita energia? Você está pronto para esse marasmo, esse cansaço, esse enfado sair porque você agarrou uma palavra? Você está pronto para agir, ter êxito? Isso foi o relatório dos inimigos. Estão avançando muito rápido. Eles agora estão tendo êxito. E quem sabe aqui que a gente é um povo da fé? Porque a Bíblia diz que o justo ele vive pela fé. Sabe o que é fé quando eu escuto mais energia e êxito? É eu começar a agir crendo nisso. Não sei se todos aqui, ou a maioria eu acredito que conheça, o irmão Reagan, que é um dos que a gente tem muitos livros aí. Ele, na sua juventude, adolescência, ele ficou muito enfermo. E ele ficou paralisado numa cama, se eu não me engano, por 16 meses. Até que ele entregou a vida para Jesus, ele lia a Bíblia, ou muitas vezes liam para ele que ele não conseguia nem pegar a Bíblia, e ele viu esse texto de Marcos 11, 23, que diz que aquele que disser esse monte, ergue-te, lança no mar, e não duvidar no seu coração, assim será com ele. Ele começou a ouvir textos que falavam sobre cura, e ele entendeu: é para mim, eu recebo essa cura, Senhor. E um dia ele deitado, o Espírito Santo falou com ele: alguém que está curado não fica às 10 da manhã deitado na cama. Ele não estava sentindo nada. Os relatórios médicos é que ele ia morrer. Além da paralisia, tinha uma doença incurável no sangue. Só que ele recebeu uma palavra. E ele começou a se esforçar para levantar. Ele fala que foi muito difícil, que as pernas tremeram. Mas ele agiu em fé naquilo que recebeu na palavra. E esse homem morreu com mais de 80 anos, saudável. Quando escutamos a obra avança com muita energia e êxito, podemos ficar sentados esperando sentir a energia.
ou se levantar e dizer: essa energia vai fluir em mim hoje. Qual obra Deus tem colocado no teu coração? Porque eu sei o que Deus falou para mim para essa obra. Mas existem obras no coração aí, planos, projetos. E Deus quer que você se levante e tenha êxito. Energia. Aleluia! Aleluia! Para mim hoje parecia que eu nunca tinha lido esse livro. E versículo 16, capítulo 5, versículo 16. E o relatório inimigo continua dizendo assim: então Sesbazar veio e lançou os alicerces do templo de Deus em Jerusalém. O povo tem trabalhado nele desde então, embora ainda não esteja acabado. Não acabou, paralisou, ficou demorado, mas o povo não parou de trabalhar. O povo não parou de fazer, porque eles tinham um alvo. Eles tinham um propósito. Eles sabiam o que precisavam fazer. Eles não estavam olhando para o que não aconteceu. Era o que eu tenho que fazer. Eu estou olhando para o que eu tenho que fazer. E eu não vou deixar de trabalhar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E aí Esdras 6. Aí vem a resposta do rei aos inimigos. Os inimigos que tinham mandado uma carta para o rei e tinham conseguido paralisar a obra, mandaram outra carta para o rei e agora vem a resposta do rei. O rei Dário enviou essa mensagem: agora, portanto, Tatenai, governador da província a oeste do rio Eufrates, Setar, Bozenai, seus companheiros e outros oficiais a oeste do rio Eufrates, permaneçam afastados de lá. Aqueles que se levantaram e conseguiram antes paralisar a obra, Deus estava dizendo: se afastem, nem cheguem mais perto dessa obra. Aleluia! 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 Você está preparado a viver um favor tão grande a partir de hoje, que aqueles que estavam te paralisando, eles vão ser afastados de uma forma sobrenatural. Gente que estava te prendendo, te empurrando, gente que estava impedindo o teu crescimento, sendo afastado de você hoje. Afastado. Existe um tempo onde o amor e a misericórdia de Deus vem, que Ele quer alcançar cada um desses que foi contra você. Mas se eles continuam com o coração fechado, Deus diz: se afaste desse meu filho de Deus aí, que eu não quero mais confusão na vida dele. Aleluia! Versículo 7. Não interfiram na construção do templo de Deus. Deixem que seja construído em seu local antigo e não impeçam o governador de Judá e os líderes judeus de realizarem o seu trabalho. Isso já é bom demais, não é não? Aí é o versículo 8. Além disso, decreto que ajudem esses líderes judeus a reconstruírem o templo de Deus. Paguem sem demora todos os custos da construção, usando os impostos recolhidos na província a oeste do rio Eufrates, para que a obra não seja interrompida. É um favor de Deus num nível tão grande, que quem te impediu vai começar a te financiar. Que quem disse que você não ia conseguir vai começar a dizer assim: eu quero ofertar na tua vida. Esse projeto nasceu no teu coração, nasceu em Deus, e eu vou te investir. No começo, quando eu comecei falando que esse era um ambiente profético, você tem percebido o que aconteceu com Esdras? Como é muito semelhante ao que acontece conosco. E Deus estabeleceu esse dia para falar aos nossos corações, para mostrar para a gente o que aconteceu com Ele e o que vai acontecer conosco. Aleluia.
Aleluia! Aleluia! Versículo 11. Deus ainda diz assim para os inimigos: se alguém desobedecer a este decreto, de alguma maneira, terá uma viga da sua casa arrancada. Ele será amarrado a essa viga e pendurado nela. E a casa será transformada num monte de entulho. Que o Deus que escolheu a cidade de Jerusalém como lugar para se tornar seu nome seja honrado, destrua qualquer rei ou nação que desobedecer essa ordem e destruir esse templo. Isso é um motivo para a gente se alegrar, sabe por quê? Porque Deus está falando com nossos inimigos, dizendo assim: eu quero que vocês se afastem, eu quero que vocês financiem, e se vocês não obedecerem, eu destruo tudinho. Sabe aquele demônio que tem perseguido sua família? Deus está dizendo para ele hoje: recua, recua. Pare de agir e influenciar. E se não parar, o bicho pega. Aleluia! Aleluia! Meu Deus, gente, um transbordar tão grande que aquele que conseguiu paralisar a obra, hoje financia. A Bíblia fala sobre a riqueza dos ímpios vindo para os justos. Meu Deus do céu, como diria o pastor Humberto Albuquerque, o que faz mais sentido? 10 mil reais na mão de um traficante, de um agiota, ou na mão de um crente? Você trabalhando e seu trabalho sendo reconhecido, ainda que o seu chefe seja um ímpio, vai olhar assim e dizer assim: eu tenho que te favorecer, eu tenho que te dar um aumento, eu tenho que te dar uma comissão maior. Ah, tem tanto lugar melhor, mas assim, eu fui atraído para esse lugar. Eu fui atraído para você. Favor, gente. Favor de Deus em abundância. Agora lembra, tem que agarrar. Tem que crer. Isso tem que fazer parte da tua segunda, da tua terça, da tua quarta. Porque vai ter alguns momentos que vai parecer que travou, que o inimigo ganhou. Mas aí eu sei, eu sei em quem tenho crido. Oh, obrigado, Senhor. Eu faço um sacrifício de louvor. Eu dou um sorriso com meu coração sangrando, mas é um sorriso porque eu sei que o Senhor está agindo. Aleluia. Aleluia. Versículo 13. Tatenai, o governador da província a oeste do rio Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros obedeceram de imediato às ordens do rei Dário. Com isso, os líderes dos judeus puderam continuar o seu trabalho e foram encorajados pela carta do rei, pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. A gente tem que aprender a agarrar a palavra, gente, porque o nosso encorajamento vem da palavra. Nosso encorajamento não vem das circunstâncias externas. Quando a gente aprende a ser encorajado pela palavra, as circunstâncias externas vão mudar, vão ser moldadas. A Bíblia diz que pela fé nós cremos que tudo aquilo que vemos foi criado do que não existe. Existe um poder sobrenatural que não é visto pelos olhos, mas que muda a realidade natural, que molda. Isso é o poder de Deus, que age quando eu agarro uma palavra, quando eu creio, quando eu me posiciono, quando eu dou uma resposta. Tudo o contrário, mas minha resposta é: vai acontecer. Aleluia, eu sei que vai acontecer. Voltando agora para o irmão Reagan, ele tem o Centro de Treinamento Bíblico Rema, lá nos Estados Unidos. Ele começou, mas quando ele começou no lugar onde começou a ser construído, chegaram para ele
para dizer que há mais ou menos uns 100 anos atrás, tinha uma pessoa que ficava naquele lugar, orando e dizendo: daqui vai sair um avivamento. Era um terreno baldio. Daqui vai sair um avivamento. Daqui vai sair um avivamento. Daqui vai sair um avivamento. Essa pessoa morreu e não viu. Mas ela teve um papel tão importante. Sabe que a gente deve estar mais preocupado naquilo que Deus fala que é pra gente fazer do que daquilo que a gente está vendo. Porque pode ser, e vai, com certeza, que muitas vezes a gente não vai entender. Mas se eu permaneço firme, fazendo o que Deus falou, orando, isso vai acontecer. Esse mesmo irmão Reagan, conta-se que teve momentos de muita dificuldade financeira no ministério. Onde muitas vezes ele estava sentado e o pessoal só via ele mexendo a boca. E uma vez alguém chegou perto dele para ouvir o que era. E ele dizia: vai acontecer. O que Deus prometeu vai acontecer. O que Deus falou vai acontecer. Ele estava revivendo as promessas de Deus. Ele estava se mantendo afogueado. Da mesma forma, quando recebeu uma palavra, aquilo afogueou. A gente precisa manter esse fogo. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apagará. Como é aquela música? Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. É uma responsabilidade nossa, gente. Aleluia! Eles foram encorajados pela pregação. E aí o versículo 16 diz: então, o versículo 15: o templo foi concluído no dia 12 de março, no 6º ano do reinado do rei Dário. Então o templo de Deus foi dedicado com grande alegria pelos israelitas, pelos sacerdotes, pelos levitas e pelo restante do povo que regressou do exílio. Durante a cerimônia de dedicação foram sacrificados 100 novilhos, 200 carneiros e 400 cordeiros. 200 bodes foram apresentados como oferta pelo pecado de todo Israel, de acordo com o número das tribos. Houve sacrifício quando as coisas estavam acontecendo, mas depois de pronto continuou o sacrifício. Continuou a se fazer. Continuou e continuou e continuou e continuou. A vida cristã é até Jesus voltar, gente, fazendo, sacrificando a carne, esmurrando. Como o Luciano Subirá conta, que uma vez ele foi pregar numa igreja de um pastor, já senhor, o pastor tinha 80 anos, e sentou assim na frente. Glória a Deus, isso nunca aconteceu aqui, então ninguém vai achar que é para ele. Mas sentou na frente uma mulher, pernudona, e com a saia aqui, ó. Aquele pastor de 80 anos pregando, fez: diaconisa, vem cá, veio, falou. Ela pegou um paninho e colocou na frente para cobrir. E aí depois o pastor Luciano Subirá foi perguntar para ele: pastor, como assim você, 80 anos, homem com décadas de ministério? Ele: meu filho, tentação vem para todo mundo. Não é porque eu tô com 80 anos que aquele monte de perna ali na minha frente exposta não ia me tentar, não. Alguém que estava se dominando, que não estava deixando, não. Sou forte. Sou forte. Sou forte, Jeová. Não, domínio. Aos 80, aos 100, se for preciso. A gente precisa, gente, ter esse sacrifício. Eu creio demais que vai ter muita coisa na minha vida, e pode ser que tenha na vida de vocês também, que durante esse jejum Deus vai dizer assim: é lícito, mas eu não quero. É lícito, mas é isso aí que está atrapalhando. Isso aqui, tu lembra que é para fazer? Não fez, Então, não adianta a gente pedir uma nova rota para Deus quando a gente não fez nem a que estava. Não. Aí tá lá no GPS: a 500 metros vire à direita. Aí eu não saí do lugar e tô dizendo: não, eu quero uma nova rota. E não saiu do lugar. Não passou os 500 metros para entrar à direita. Quando entrar à direita nos 500 metros, aí vem a nova rota, vem um novo som, vem um novo, vai por ali. Por isso eu quero te indicar esse livro: ouça o seu coração. O coração do homem não é enganoso. Deus fala o nosso coração e a gente precisa aprender isso, gente.
Você na verdade já sabe, mas muitas vezes aquilo que Deus fala no teu coração, você tem um pensamento assim: será que é da minha cabeça? Será que é de Deus? Será que é do diabo? Geralmente é do diabo quando Deus manda a gente ofertar, né? Mas isso não é coisa da minha cabeça não, isso é coisa do diabo. E aí, para quem ficou escandalizado, é o exemplo que eu dou do primeiro pastor que eu tive, pastor Cleone, que conta que antes de ser pastor, Deus mandou ele dar uma caneta para o irmão. Ele não tinha nada, não tinha R$1 no bolso, o que ele tinha era uma caneta mastigada, Bic. E ele só pode ser o diabo, aquele irmão é cheio de dinheiro, eu vou dar uma caneta para ele, é o diabo. Até que aquilo ficou no coração dele, ficou no coração dele, ficou no coração dele. Quando ele deu, aquele homem que tinha muito dinheiro, era o aniversário dele, ninguém tinha presenteado ele. E aquele homem começa a chorar porque ganhou uma caneta, porque a caneta foi a expressão do amor de Deus por ele. Percebe como a gente precisa ouvir o coração? Que às vezes a gente está preocupado no muito. Vou dar um carro. Glória a Deus, eu sei que eu vou dar um carro. Mas e as pequenas vozes? As canetas? As canetas no casamento, na família, na criação do filho, as canetas. Aleluia! Uma oferta de gratidão. Você está pronto para fazer com mais ânimo, com mais êxito? Então fique de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos orar e depois de orar vamos cantar aquela outra música. E você cante ela sabendo que é uma canção profética. Você abre o seu coração para Deus, diga: Deus, eu me vi nesse ponto, eu me vi naquele ponto, eu estou nesse momento e eu creio nessa restauração completa, a obra sendo continuada. Aleluia. Feche